assistir como é que foi a nossa aula, né? E está perdendo. Olá, seja bem-vinda, Kelvin. Olá, boa noite. Obrigada. Assim, ó, eu já dei até um print na fotinha de alguns aqui, porque vocês verão que eu gosto de estar sempre, deixa eu até colocar aqui, fazendo um trabalho legal com as minhas turmas. Eu vou até salvar aqui, de vocês aqui. Depois eu vou querer saber com vocês quais os cursos de vocês, mas eu estou esperando ter mais colegas aqui de vocês, porque essa turma, todo mundo geralmente está bem presente, viu? Deixa eu colocar aqui. Kelvin, eu vou lhe pedir, você vai falar assim, para que essa mulher está me pedindo, né? Mas eu queria um sorrisinho seu aí, tá? Você vai entender depois por quê. O seu rostinho, eu queria que você baixasse um pouquinho mais. Isso para você, eu só tô vendo sua boca, tá? Isso. Você me dá aqui. Parece aquelas fotos de pessoal que vai na recepção, né? Na recepção, para me apresentando a vocês, vocês estão me vendo. Engraçado que eu estou pegando aqui 2 áreas de trabalho, vou desligar aqui. Eu me chamo Cristiane Massal, sou tutora de vocês, tá? Enquanto a nossa turma está chegando. Francisca, olha só, nós estamos com a nossa coordenadora. Leda, eu vou te pedir para você aguardar um pouquinho, porque você sabe que essa turma aqui, daqui a pouquinho está chegando o pessoal, né? Eu coloquei o link. Aqui, Leda, mas se você quiser ligar a sua câmera, Leda, para você aparecer, a Leda é a nossa coordenadora do nosso polo, tá bom? A nossa gestora. Esse aqui são os novatos, Leda. Todos que estão entrando agora, está entrando a Laísa, a Kelvin, olha aí, a nossa coordenadora aí, ó. Pode falar, viu, Leda? Teu áudio está desligado, Leda. Eu não estou conseguindo ouvir sua voz. Pronto, agora? Agora tá. Boa noite, como é que vocês estão? Esse Boa processo noite. de poucos dias de férias, né? E em plena pandemia, nós estamos aí retornando ao novo semestre, né? 2020.2. Nós que fazemos o Polo Aldeota, né? Eu, a gestora do Polo, Leda, tem o Naélio, que é coordenador, a professora, a tutora que está com vocês agora, né? Cristiane Macau. Estamos desejando a vocês, assim, um semestre cheio de aprendizado, né? Com muito sucesso. O que vocês puderem puxar essa tutora aí, puxem, porque ela está para isso, para ensinar, para mostrar a vivência dela, viu? Eu acredito que vocês vão fazer, assim, uma parceria de sucesso, tá certo? Quando chegassem à parte financeira, se vocês tiverem algum problema financeiro, vocês podem se portar a mim, que eu vou ver aqui a possibilidade de um reacordo, de continuar dando o procedimento para vocês ficarem cada vez mais proveitosos no curso, tá certo? Hoje só estamos essas duas agora, não é isso? Mas acredito que mais na frente, daqui a alguns minutos, entrarão o restante. Só desejei qualquer coisa, pessoal, eu estou aqui, viu? Primeiro vocês passem as dúvidas, a solicitação de atendimento pela a tutora Cristiane. Aí ela, se ela não tiver a condição de resolver, ela vai repassar, ela vai pedir que vocês entrem em contato comigo ou com o Naélio, e nós estamos aí, tá certo? Um semestre assim, maravilhoso para todos nós, viu? Com Deus aí na frente e a gente aí com muita aprendizagem, certo? Tchau, pessoal. Boa aula, viu? Tchau. Início de um novo semestre aí maravilhoso. Tchau. Tchau, tchau, Leda. Tchau. Olha só que eu tô vendo rostinhos novos, olha só, aqui, ó, é o casal. Esse aqui foi a namorada, trouxe o namorado, não é isso? Como é que é o nome, hein, do rapaz, do jovem? Como é o seu nome? David. É o David, não é isso? Ele começou David gestão de turismo. Tá na aula também, é aluno. é aluno, eu sei disso. Ele tá junto contigo, né? Hoje tá. Hoje ele tá. Mas me diz uma coisa, ele tá no módulo 1 ou no módulo... Ele começou o primeiro semestre agora, mas já começou a mesma matéria que eu. As mesmas matérias que tem para mim apareceu para ele. Então, muito bem. Então, o David, ele tá na turma 2648. Isso. Aí, David, o que eu vou sugerir a você? No
Porque, assim, se você quiser ficar fazendo junto com a Laísa, as suas próximas disciplinas do módulo 1 serão online, entendeu, Laísa? Certo. Presencial comigo, se ele for fazer o curso junto contigo. Porque eu não sei, Laísa, se ele pode fazer ao mesmo tempo, sabe? Um exemplo, como se fosse hoje e quarta-feira, tá entendendo? Que eu vou estar iniciando uma turma. No AVA dele tá dizendo que é a turma de segunda dele. É. Por isso que ele tá assistindo aula comigo. É a tua. Pois é, aí ele vai seguir contigo, mas mais para frente eu explico. Ó, boa noite a todos. Vamos ver com quantos alunos já estamos aqui. Seja bem-vindo, viu, David? Olha só, nós estamos com a Adriana. A Adriana, já conhecia, a Adriana é nossa aluna novata, não é isso, Adriana? Adriana, qual é o seu curso, Adriana? Design de interiores. Design de interiores, a Adriana. Deixa eu colocar aqui. E o David? O meu é gestão de turismo. Igual a Laísa, né? Laísa não é gestão de turismo. Ela é logística. Logística, isso. Turismo. Seja bem-vindo, Denilson, a Francisca. Olha, eu não quero ninguém tímido, eu estou gravando a aula, eu quero ver o rostinho de vocês depois que eu soltar a gravação, porque eu não consigo ver de todos, tá? Eu já conheci o José Freitas. José Roberto, você é de qual curso? Processos gerenciais. Processos gerenciais. Ok. Olha só, Denilson. Boa noite a todos. Joia. Kelvia, você é de qual curso? A Kelvia está saindo. Acho que ela saiu e voltou. Olha só, principalmente, viu? Enquanto entra aqui os demais, eu vou fazer uma breve explicação aqui. Olha só, Francisca, seja bem-vinda, viu, Francisca? Que bom ter todos vocês aqui, ter todos vocês. Peraí, a Francisca tá diferente? Que tá com a máscara, é a Francisca mesmo? Tá diferente, né? Nossa, gente, olha, todo o meu respeito, mais do que nunca agora, vocês que estão me ouvindo, que vão assistir a gravação. Palmas para a Francisca. Vocês viram o que eu vi? Palmas, pessoal! Vocês viram o que eu vi ali? O esforço, você é mais do que vencedora. Gente, olha, é sério, eu fico arrepiada. Que aquilo ali que eu vi, eu já vivi aquilo ali, só que eu não vivi como vocês agora que estão no online. Gente, ela estava na condução, ela estava no ônibus. Em nenhum momento ela quis perder a aula. Francisco, ó, você não precisa colocar, ligar a câmera, não. Ela até saiu, né? Não, ela está online. É a mesma Francisca Araújo que estava, é? Era isso ou não? É outra, né? É a mesma, né? Francisca, todo o meu respeito. Olha, que emoção. Que emoção. Eu falo isso aí, não é demagogia. Não sei se você está conseguindo me escutar. Você consegue me escutar? Olha, é sério, eu tô emocionada em ver isso daqui. Aí vai falar assim, professora... Olha, é porque, gente, como que eu não me emociono? Eu já vi alunos meus dirigindo, assistindo minha aula, mas ver você no transporte coletivo, sabe, tocou tanto meu coração, porque eu me vi. Eu me vi, a Cristiane, com 19 anos atrás, trabalhando no comércio, ralando mesmo. Que você, quando você é bem jovem, você tem que ser humilde para aceitar humilhações. Tá vendo, Larissa? De cabeça baixa, porque tudo é aprendizado. Pegando ônibus, se você hoje faz tempo, eu sei que faz tempo que eu não pego ônibus, mas eu sei o que é pegar um 044 lotado. Eu sei o que é pegar um Parangaba Náutico lotado. Eu sei o que é pegar um grande circular, um Parangaba Papicu. E isso indo para trabalhar e depois indo para a faculdade, para voltar. Então, olha, todo o meu respeito e parabéns, viu, Francisca? Você já é uma vencedora. É aguentar firme e forte, porque a vida da gente é assim. Hoje a gente está aqui, mas a gente muda. E pode acreditar, viu? Sou um exemplo vivo disso. Então, olha, seja bem-vindo a todos os alunos, com muita empolgação. Nossas férias foram curtas, né, Laísa? Só foi para respirar um tiquinho. Um tiquinho, viu, David? Mas hoje estamos iniciando um novo semestre, certo? Para aqueles alunos
novatos que entraram agora, eu vou explicar só um detalhe, viu, David? Francisca, você está começando agora também, né? Sim ou não? Faz só assim, ó. Não, né? Você já está, né? Então, muito bem, ó. Nós estamos agora iniciando o módulo... Professora, aqui está muito barulho, mas eu comecei em janeiro. Perfeito, perfeito. Então, olha só. Nós estamos começando o módulo 2. O que é o módulo 2? O módulo 2 é o segundo semestre. Nós iremos ver metodologia científica, certo? Sociedade, meio ambiente. Quando você passa assim, é coisa de geografia, gente, é uma matéria muito legal. Muito legal. Sociedade, meio ambiente. Fundamentos da teoria organizacional, que é falando o quê? Sobre a história da administração. Porque, lembrando, aí eu vou chegar ao ponto. Economia e prática interdisciplinar. Que é quando vocês vão começar a se preparar para fazer o artigo. Olha, todas essas disciplinas, elas são muito importantes. Certo, pessoal? Muito importantes. E o que acontece? Deixa eu botar aqui, Denis. Os alunos que estão entrando agora, vocês entraram agora no segundo módulo. Lembrando, Adriana, Kelvin, que está me ouvindo, o José Roberto também, que está me ouvindo, vocês poderão, próximo semestre, estar também, como o David, se ele quiser, estar fazendo o módulo 1. Qual que foi o módulo 1? O que é o primeiro semestre da Uniaselv? Ele é perspectivas profissionais, gestão de pessoas, empreendedorismo, marketing e planejamento estratégico, ok? Cristiane, aí o que acontece? O que irá acontecer com vocês? Os meus alunos que estão no módulo 2, segundo semestre, se nós conseguirmos formar uma turma de, no mínimo, essa nossa turma aqui, ela é processos gerenciais. Eu vou fazer um levantamento com vocês, qual a quantidade de alunos que nós temos de cada curso, entendeu, Laísa? Para eu saber qual é a quantidade, porque que acontece. Vocês só continuam com o tutor interno, que sou eu, o tutor externo, que sou eu, se tiver no mínimo 20 alunos do mesmo curso. Cristiane, o que vai acontecer conosco? Vocês irão estar nessa modalidade flex, que é essa que a gente está vivendo. A única diferença é que vocês não me terão. Terão só o professor online. E vocês irão para a parte específica de vocês. Um exemplo, Laísa. Você irá para a parte específica de logística. Então, um exemplo, a partir do próximo ano, você, caso não forme uma turma de 20 alunos de logística, você vai estar fazendo só... tudo seu vai ser específico de logística. Então, será você, o tutor da Uniaselv lá, e vamos supor, você está com uma dúvida. E, olá, Cláudio. Olá, Tônia. Então, o tutor da Uniaselv, você quer marcar um plantão com ele, com aquele tutor específico de logística. Olha, eu estou com uma dúvida e tal. Então, você irá estar com ele, entendeu? Vai marcar e vai programar para fazer com ele. Aí, a partir do próximo semestre, você terá todos os livros relacionados apenas à logística, ok? É isso que irá acontecer. Isso aí só o próximo semestre. Professora. Okay? Oi. É contabilizado também, por exemplo, que durante a semana de segunda a sexta, eu sei que não tem só a nossa turma de gestão, não tem outras turmas também no decorrer da semana, certo? Durante esse decorrer da semana, se fechasse 20 pessoas, daria para fazer a turma ou é só quem faz na segunda? No caso, tem que ser essa turma que está agora. Um exemplo. Eu vou fazer o seguinte, mas eu vou escrever no grupo, eu quero fazer o levantamento de quais são os cursos de vocês. Tá certo? Mas lembrando, viu, olha, o que eu quero falar para todos vocês. O curso de todos vocês são 2 anos e meio. Final do ano agora, lá isso já é 1 ano. Então, só vai faltar apenas mais 1 ano. Vamos supor, se vocês continuarem na modalidade flex, o que acontece? Vocês irão ter um tutor externo, só que esse tutor externo ele vai estar no polo toda segunda-feira. Só que ele vai estar para tirar as dúvidas de vocês em relação ao sistema, certo?
como você fazer um trabalho acadêmico, ele vai ser generalista, ele não vai ser o tutor que vai saber especificamente, entendeu? Da tua matéria. Mas o que eu quero avisar para todos vocês que estão aqui agora é que nós vamos viver agora esse semestre, tá bom? Não vamos sofrer com antecedência. Vocês têm que ficar craque agora nesse semestre, ok? Para os alunos que estão chegando, como o David, viu, pessoal? Nós estamos com alunos novos na turma. Temos a Adriana, temos o David, que está do lado da Laísa, olha aí. A Laísa já trouxe, ó. Tá vendo? A Laísa não está mais sozinha. Antes a Laísa sozinha. E essa aqui é uma turma. Eu quero avisar para os novatos que estão aqui. Adriana, David, José Roberto, a Kelvin. O teu diferencial, o teu maior aproveitamento dessa turma, eu vou dar umas novidades para vocês da Uniaselv. O teu maior aproveitamento, David, Adriana, é se você aproveitar cada encontro desse que nós estamos tendo. Não sei, provavelmente pode ser que volte em setembro, certo? Nós vamos estar nos falando, vai ter todo aquele cuidado, mas, por enquanto, está aqui online. O mundo agora é isso aqui, a tendência agora é essa, você trabalhar virtualmente. Então, o diferencial é você participar da aula. Você sabe por quê, David? Quando você participa da aula, você tem um aproveitamento melhor. Como a Laísa, quantas vezes ela não tirou dúvidas? Às vezes a tutora não sabe, mas tem um colega que sabe. E outra coisa, a gente vai trabalhar aqui oportunidades. Rede de relacionamento, network. Às vezes você está desempregado, mas tem um colega seu que pode te ajudar. Só que para isso é importante que você abra a boca, que você fale, que você se mostre. Tá entendendo? Que o diferencial no mercado de trabalho é você se mostrar ser uma pessoa ativa, porque hoje as pessoas não querem contratar as pessoas apáticas, não. E eu vou dar uma dica para vocês, gente, que eu tenho feito muitos cursos. Você sabe qual é a pergunta nova que estão fazendo agora no mercado de trabalho? É o porquê que eu não devo, porque que eu não devo contratar você. Aí você vai falar, eita, peraí, mas eu fui preparado nas entrevistas, que eu estou preparada que o quê? Por que eu devo contratar você? Entendeu? Por que eu devo contratar você? E quais são os meus defeitos, né? É a pergunta clássica. Agora, quando pergunta, o porquê que eu não posso contratar? Por que eu não devo contratar você? Aí sabe como é que você vai responder? Já vou te dar uma dica, porque a gente vai ver outros tipos de matérias. É o seguinte, olha só. A Laísa está sendo entrevistada. Ô, Laísa, por que eu não devo te contratar? A Laísa vai falar o seguinte, olha, você não vai me contratar. Se for, é melhor que você não me contrate. Olha a segurança, Laísa. É melhor que você não me contrate se você estiver procurando uma pessoa acomodada. Uma pessoa que não gosta de aprender serviços novos. Uma pessoa que não gosta de falar, porque isso não é comigo. Olha aí, tá vendo aí? Uma pessoa que não gosta de trabalhar em equipe, então é melhor vocês não me contratarem, porque eu sou totalmente ao contrário. Você está vendo, Adriana, como mudou agora o mercado? Está vendo, David, como as perguntas mudaram? Porque antes até o nosso cérebro ele estava acostumado só para isso. As minhas 3 qualidades, 3 defeitos, por que eu devo te contratar, no que você é melhor. Aí, nem outra dica que eu estou dando. Livros. Se te perguntar qual o último livro, fale. Cada aula que você está assistindo, David, que nem o Denilson. O Denilson, o Juscelino faz muito isso também, que é pegar as palavras que são interessantes e grifar, não é, Denilson? Denilson. Que é aquela coisa, como o Juscelino, que você pode estar usando uma palavra como essa que você está aprendendo. Cada livro desse que você for receber no polo, cada livro desse que você for receber no polo, grafe palavras, sabe, para você impressionar. Hoje o mercado de trabalho está precisando de pessoas que tenham vocabulários. É natural, gente, da geração nova de vocês. Ei, Laís, eu estou falando como se eu fosse a velha, né? Das antigas. Mas é natural. Todo mundo está digitando muito. Então, vocês estão, sem perceber, gente, as novas pessoas, quando a gente vai selecionar, elas estão falando assim, ó, TC, você, cuidado com isso, sabe? Tudo bem, você está na nova geração, mas seja você a nova geração automatizada, que sabe entrar num Teams, que sabe entrar no Meet, que sabe se comportar online.
Agora, não seja cair na besteira de fazer você, TC, colocar aqueles ícones e os emojis. Pelo amor de Deus, nós estamos aqui treinando gestores. Parece papo do Dória. O Dória ele era um grande empresário, igual Roberto Justus, que fala assim, eu sou gestor. Quem acompanha o jornal, né? Eu sou gestor. Mas vocês serão novos gestores. Então, vocês têm que aproveitar esse momento que o curso de vocês está em evidência. E eu falo uma coisa, para os novatos, a faculdade de vocês é excelente. Olá, Fernanda, seja bem-vinda, hein, Fernanda? Quanto tempo, hein? Tudo Fernanda, bem. Fernanda já foi minha aluna aí nas outras turmas. Então, vocês aproveitem tudo isso aqui que a gente está falando, seja uma esponjinha. Eu falo principalmente para a nova geração. Seja uma esponjinha. Pegue tudo que for bom, entendeu? Viu o colega falando uma coisa bonita? Anota. Porque aqui, ó, olha só, olha a experiência aí chegando. Olha a experiência chegando aí. Hein, Denison? Olha a experiência chegando aí. Entendeu? Boa noite, Denison. Então, é aquela coisa, principalmente a nova geração. Aproveite isso. Vocês têm tudo. Olha, eu quero só saber notícia assim, de gente sendo promovido no trabalho, sabe? A coisa que me deixa mais contente é quando eu chego. Às vezes eu converso, porque vocês estão vendo que a tutoria de vocês conversa muito. E às vezes eu vejo um menino no supermercado. E eu vejo que o menino tem o potencial no atendimento. A coisa que me deixa mais feliz, viu, Denison, é quando o menino desse é promovido. De embalador, o menino tá no caixa do Pão de Açúcar. Aí ele fala assim, olha, bem que a senhora me falou mesmo, ó, que eu desse o meu melhor, que eu desse sorriso, que os gerentes iam me ver. Então, já tem 3 que estão me dando a notícia de que estão sendo promovidos. Então, é aquela coisa, vamos aproveitar esse momento para ser esponjas, pegar só coisas boas. Ó, Denis, estamos aqui com alunos novos. Eu vou querer, rapidinho, viu, gente? Eu faço geralmente isso. E eu vou começar a explicar para vocês como é que funciona aqui na Uniaselv. Eu queria que os alunos novatos ligassem o seu microfone e se apresentassem, porque isso aqui, gente, é um momento do network, tá certo? Às vezes você não está trabalhando e esse é o momento em que um colega de vocês estão ouvindo aí, ó, como a Fernanda. A Fernanda trabalha na área de comércio exterior. Mas, às vezes, não é porque você não está na área, às vezes precisa do atendente. Quem sabe você não se encanta com a área. Então, esse é o momento de você se apresentar e falar rapidinho qual é o seu curso e se você estiver trabalhando, aonde você trabalha, ok? Vamos lá, Adriana. Design de interiores. Adriana, você já está no mercado de trabalho, sim ou não? Eu trabalho por conta própria. Por conta própria, né? Ter um próprio negócio, não é isso? Muito bem, seja muito bem-vinda. David. O David aí, ó. Fala isso aí, Denise. Denise, tá vendo aí? A Laís aí acompanhada, né? Boa noite, meu curso é gestão de turismo. Eu escolhi esse curso porque eu sou apaixonado pela área aeroportuária. Já trabalhei no aeroporto, mas hoje em dia eu não trabalho mais lá, mas eu pretendo voltar um dia. Olha só, deixa eu até te falar uma coisa. Eu vou tentar fazer, a gente criar, eu não sei, acho que vai dar certo, eu quero o compromisso de vocês. Eu vou tentar criar uma live com vocês, com os meus alunos, que é uma forma da gente trabalhar e vocês conhecerem pessoas de todas as turmas. Você sabia que eu tenho uma aluna eu tenho um aluno que trabalha no porto e tem um aluno que trabalha no aeroporto. Aí, aero. Aí, David, não sei se você está no mercado de trabalho, você está trabalhando, sim ou não? Não. Então, o que acontece? Eu tenho alunos que são na parte de liderança, líderes. Então, que já pensou? Vocês me usando como ponte, conhecendo, isso abre caminho para vocês. É isso que eu estou falando. Então, aproveitem. Entendeu? Olha só, Francisca. Estou gostando de ver essa tela, ó, bonita, com tanta gente. Tá vendo aí, ó? É isso aí. Deixa eu ver aqui. É mais alguém novato? Cadê ele? É o Roberto. Roberto, ligue sua câmera, se apresente para os seus colegas aqui. Ou pode ligar seu microfone, viu, Roberto? Certo, ok. Olha só, Roberto, aí. Eu sou aluno de processos gerenciais. Processos gerenciais, e você está no mercado de trabalho? Sim, eu trabalho há
Faz 18 anos com vendas externas. Opa, gente, olha, você sabia que aqui, eu falo assim, ó, nós temos aqui peritos, viu? Peritos, Roberto, aqui. Temos o Denison, temos o Juscelino, o Juscelino deve estar nos escutando. E eu conto com você para estar trazendo, contando as suas experiências, porque os meninos, eles trazem muita coisa boa para a gente do que tá acontecendo no mercado, sabe? Tanto o Denison, que trabalha com representação de livros da editora Moderna, como o Juscelino, que trabalha com aço, entendeu? E você trabalha com qual área? É vendas, mas qual segmento? Vendas externas do segmento de alimentos. Eu trabalho na Copacol, que é uma cooperativa do Paraná, do segmento de corte de aves e peixes. Atendo o canal de distribuidores e atacadão em açaí. Perfeito. Olha só, vocês estão vendo aí o leque de pessoas? Bem-vindo aí, meu amigo. Olha só, isso aí é o Juscelino, viu? Beleza? Juscelino. Professora, eu tenho certeza aí que o José Freitas aí a gente vai aprender muito com ele. Tu atende os nacionais, né? Aí? Isso, contas nacionais e distribuidores, canal direto. Show de bola, cara. Show de bola. Beleza. Bem-vindo aí. Obrigado. Ok. Olha só, eu tô achando linda essa sala recheada e eu quero compromisso, viu? Você me perguntou quais são os dias das nossas aulas. Todas as segundas-feiras, das 19 às... Geralmente fica até às 21. Pessoal, mais uma vez, é sério, ó, não é brincadeira. Eu gostaria de uma salva de palmas de novo. Sabe por quê, Laís? Eu não estou me aguentando. Palmas, pessoal. Vamos lá, palmas deles. Gente, a Francisca Araújo, ela está na condução. E o pessoal do ônibus está assistindo a aula online. Vocês estão observando? O pessoal, de vez em quando, dá uma olhadinha no celular dela. E isso me emociona tanto. O pessoal é curioso, viu, Francisca? Eles estão de olho, mas não tem problema, você está estudando. Que exemplo, gente. Olha, eu fico assim, arrepiada em ver isso. Olha, vocês não têm noção. Eu não tenho noção. Vamos iniciar, olha. Para os alunos novatos, depois no privado, eu vou explicar para vocês como é que funciona a Selvi, mas eu já quero começar com a disciplina, tá bom? Lembrando, estamos iniciando com metodologia científica, ok? Esse livro de vocês já podem estar indo lá no polo, retirando, vão de máscara, tá certo? Eu vou estar compartilhando com vocês também. Olha só a Regilane, seja bem-vinda. Estarei compartilhando daqui a pouquinho no grupo PDF. Lembrando que vocês podem estar retirando no AVA de vocês, certo? No botão direito, o livro em PDF. Para aqueles que chegaram agora, esse canal aqui é o canal de comunicação que nós teremos aula. E o AVA é o que você vai ter acesso ao sistema, às suas provas. Então, como nós estamos com 4 alunos novatos, eu irei fazer o seguinte, viu, David? A Laísa vai ser a sua tutora também, a tutora personal, aí que já vai estar te explicando tudo direitinho. Mas eu, como tutora externa, também vou estar te passando uns vídeos e vou estar te explicando uma novidade da UniaSelv, meus caros alunos. Vocês estarão fazendo agora, viu, Francisca Araújo? Vocês estarão, além da prova de vocês estarão tendo no final, depois da discursiva, um simulado, que eles já vão estar liberando, um simulado de 12 questões, eu vou estar botando no grupo depois, de 12 questões que vocês vão estar fazendo. É só um simulado. E nesse simulado, vocês irão ganhar pontos, como se fosse um trabalho, para ajudar nas médias de vocês. Entendeu? Então, vai ser referente ao conteúdo da disciplina. Você vai poder estar pesquisando do mesmo jeito e vão estar respondendo. Aí, o que acontece? Toda semana, você pode estar respondendo. Vamos supor, Laísa, você foi lá, abriu lá o teu AVA, lá na parte do sistema, porque aqui eu não tenho o usuário de um aluno. Depois eu vou pedir para alguém, se puder me dar o usuário para eu mostrar na tela, na próxima aula, eu mostrarei. Aí, como é que funciona? Lá, vocês vão entrar em minhas disciplinas e terá o dia das provas de vocês, daquele mesmo jeitinho. Vai ter as provas de vocês, responder a pergunta. Só que aí, Laísa, Adriana, Denilson, todos que estão me ouvindo. O que acontece? Lá embaixo vai ter assim, simulado. Esse simulado, você pode responder ele durante os 4 encontros que nós vamos ter, os 4 encontros. E a UniaSelv, quanto mais você acertar, ela vai pegar a nota maior que você tirar,
Certo, Denison? A nota maior. E essa ele vai te dar uma pontuação, ele vai te dar pontos, na verdade, que vai te ajudar na tua média. Vamos supor, tua média final ficou um 8,5. De acordo com a nota do teu simulado, vai para 9, 9,5, ou até às vezes 10. Então, vai ser como se fosse um trabalho para ajudar os alunos a arredondar essas notas, entenderam? Será isso, ok? Eu não escutei, mas aí, meus caros, eu vou agora compartilhar o nosso conteúdo com vocês, ok? Pode falar, Denison. Eu estou dizendo, só assim tem possibilidade de a gente tirar um 10 agora. Olha só, a minha tela para vocês aí, minha tela. Minha tela já está aparecendo para vocês? Ok. Sim, dá. Ok. Já está aparecendo, né? Porque aqui depois eu vou tentar colocar a tela cheia. Pessoal, é o seguinte. Como é que é o cronograma da nossa disciplina? Como vocês estão vendo aqui. Essa disciplina, o nosso primeiro encontro é hoje. Esse primeiro encontro. Só um momentinho, pessoal. Ok, pessoal, então vamos lá. É o seguinte, só um minutinho, viu? Ó, pessoal, então é o seguinte, o primeiro encontro, como é que ele funciona? O primeiro encontro é esse que nós estamos tendo, vai ser lá no dia 17/8. E vamos falar sobre a primeira unidade de hoje, certo? Do nosso livro. O nosso livro, para os novatos que estão chegando, são 4 unidades. São 3 unidades, perdão. Então, eu vou estar falando para vocês sobre essas 3 unidades, mas vocês poderão estar acessando o site da Uniaselv. Vocês devem, não poderão, devem, para vocês também estarem assistindo a aula do tutor interno. Eu, Cristiane, sou a tutora externa e tenho o tutor interno que criou o conteúdo do seu livro, ok? Então, muito bem. Então, o nosso primeiro encontro é hoje, 17/8. Irei falar sobre a primeira unidade. No segundo encontro, na próxima semana, será no dia 24, iremos falar sobre a unidade 2, lembrando que já será liberado nesse dia a tua prova referente à unidade 1. E você irá o quê? Fazer uma prova pesquisada. Laísa, eu conto muito com você para estar ajudando ao David, tá certo? E a Fabiana, os novatos que entraram, não se preocupem. Eu estarei fazendo um vídeo para vocês, tá certo? Para que nós possamos ganhar tempo, eu já explicar a disciplina, ok? Porque eles já conhecem a metodologia, mas eu explicarei para vocês, não se preocupem. No dia 31/8 será o nosso terceiro encontro, que eu vou estar explicando o quê? Sobre a terceira unidade e será liberada a prova em 2. E no último encontro, no dia 14/9, vocês estão vendo que tem um espaço por causa do feriado, não é isso? No dia 14 de setembro será o 4º encontro. Até lá, setembro, eu não sei como é que vai estar a nossa vida, se vai ser presencial ou não, mas nós iremos conversando sobre isso. Não sei como ficará o decreto do governo do estado do Ceará, ok? Aos alunos novatos que entraram, nossa média é 7. Durante esse tempo, esse período da pandemia, que nós estamos tendo esse encontro, que ele é online, não presencial no polo, vocês estarão fazendo essas provas pesquisadas, tá certo? Então, será assim. O que é legal da Uniaselv é que cada unidade você faz, bem organizado. Por exemplo, a primeira prova é só da unidade 1. A segunda prova é só da unidade 2. E a unidade 3, no caso, da unidade 3, vai ser referente a todo o conteúdo. Mas tudo isso aqui pesquisado, ok? Deixa eu explicar agora uma coisa para vocês. O que fala dessa unidade, do livro de vocês de unidade 1? Quem já pegou o livro vai estar com esse livro. Olha, gente, eu costumo falar que essa unidade é a mais importante para vocês. O Denilson Queiroz, eu não sei se ele chegou a fazer essa disciplina. Chegou, Denilson? Você chegou a fazer? Não, eu iria iniciar, só que eu consegui fazer a transferência para o primeiro módulo. Perfeito. Olha
olha só, o que acontece? Nessa unidade 1, nós iremos falar sobre o que é a pesquisa, sobre a questão do senso comum, certo? Vamos estar falando sobre isso aqui. Na unidade 2, eu já vou explicar para vocês em relação o que é um trabalho acadêmico, certo? Principalmente voltado para a Uniaselv. Porque o que acontece? Toda faculdade tem o TCC, que nós chamamos, o trabalho final. E vocês farão o paper. Cristiane, o que é paper? Nunca ouvi falar sobre isso. Paper é um artigo, é a mesma coisa de um artigo científico, que vocês farão 8 laudas. Cristiane, 8 laudas? Você está falando grego. Farão 8 páginas. Então, nessa disciplina, o que acontece? Esse livrinho aqui, junto com a BNT, que serão as normas, de fração de trabalho. Ó, eu vou ativar aqui. Vocês estão vendo minha tela, não estão, pessoal? Todo mundo está vendo minha tela ainda, tá? Sim ou não? Sim. Estão vendo minha tela ainda, não estão? Estão vendo, né? Então, muito bem. Então, o que acontece? Eu costumo falar, e eu preciso muito, gente, olha, nós iremos começar a dar a largada, possivelmente no próximo encontro, nós vamos ter, eu vou falar de 2 coisas simultâneas com vocês. Por isso que eu quero treinar vocês para que não fique em cima da última hora. Nós vamos dar início à nossa prática interdisciplinar. É uma disciplina, como é metodologia, como é sociedade e meio ambiente, só que vocês farão um trabalho, o início do trabalho acadêmico. E acreditem, é a parte mais fácil do trabalho acadêmico que vocês irão fazer. Só que é o mais importante também. Ele é simples, mas é mais importante. Vocês poderão fazer em equipe. Então, nós vamos tentar trabalhar online, em equipe. Cristiane, mas eu posso fazer individual esse trabalho se eu quiser? Pode. Mas eu quero que nós façamos em equipe. Sabe por quê? Porque no futuro, esse futuro já chegou. Você tem que trabalhar em equipe com seus colegas online, virtualmente. Então, eu quero também trabalhar academicamente com vocês, ok? Só que na próxima aula eu vou explicar um pouco mais sobre essa outra disciplina. Então, nessa primeira unidade, nós iremos falar sobre isso. Na segunda unidade, eu vou estar explicando para vocês os tipos de trabalho, o que é, como que se faz uma capa, tá certo? Então, por isso que eu peço a todos, só faltem, lembrando, viu, para os novatos, essa aula que vocês estão aqui, você não é obrigado, porque além do tutor externo que sou eu, você vai ter o seu tutor interno, da Uniaselv, que está lá, te explicando tudo direitinho em relação ao livro. Então, esse encontro aqui, o que é legal é que você pode estar trocando ideia comigo e tirando a dúvida na hora, tá certo? Então, nós só temos, o quê? Uma vez na semana, porque amanhã eu já sou de outra turma, na quarta-feira eu sou de outra, e na sexta-feira eu já sou de outra turma, que está em outro segmento. Então, por isso que eu não quero que ninguém falte, tá bom? Porque isso aqui vai ser muito importante. E na unidade 3, eu já vou estar falando com vocês sobre citações, sobre como que vocês vão fazer esse trabalho acadêmico, certo? De vocês. E isso aqui, gente, acreditem. Essa disciplina que eu vou estar explicando a vocês é a disciplina que quando você estiver fazendo sua especialização, o seu trabalho final, geral do curso da Uniaselv, vocês vão lembrar de mim, vão falar assim, olha, bem que a Cristiane disse. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, me visualizar também na imagem, eu sei que eu estou com fundo falso, né? Mas aqui está o meu livro. Nesse meu livro, depois eu vou mostrar quando encerrar, eu fiz, para quem é cristão, lê a Bíblia e gosta de colocar os versículos, ou para quem algum dia já estudou direito, colocar esses post-it aqui. Vocês vão entender por que vai ser tão importante isso daqui. Então, vamos lá. Olha só, eu vou pedir para iniciar a aula, eu não gosto de alunos muito tímidos, assim, porque, sabe, Cristiane, você não gosta, porque o que acontece? Eu entendo, como eu estou trabalhando aqui com futuros líderes, que é importante que você fale, tá certo? Então, nessa primeira unidade, nós vamos falar sobre o tema pesquisa. Quando eu falo sobre pesquisa, eu vou querer escutar de vocês. Quando você escuta falar sobre pesquisa, o que é pesquisa para vocês? Pode ligar o microfone. Quem vai falar primeiro? Levanta a mãozinha.
Hein? Quem pode me falar? Com as suas palavras. O que você acha que é pesquisa? Ative o microfone para eu poder escutar. A princípio, a pesquisa é a busca pelo saber. Entendi. Alguém mais? Busca de conhecimento. Confirmar uma informação. Informação. Na verdade, a pesquisa, para mim, é uma junção de perguntas e ideias para como é que se pode dizer, para um final, uma descoberta, digamos assim, que se faz várias perguntas para se descobrir uma função ou algo que se queira. Ok, perfeito. Todos vocês falaram corretamente. Então é o seguinte, quando a gente fala em relação à pesquisa, a primeira coisa que nós temos que trabalhar com palavras-chave. Quando eu penso em pesquisa, eu penso o quê? Em dados. Começa por aí. Aí, no mundo acadêmico, eles falam muito a questão tema-problema. Quando você escutar em relação a tema-problema, ele quer dizer o quê? É o tema que você está trabalhando, o tema que você quer pesquisar, o tema que você quer conhecer, quer buscar o saber. Então, quando a gente fala em pesquisa, é realmente tudo isso aí. É buscar algo novo, conhecer mais. Então, aqui, nesse slide aqui que eu coloquei para vocês, o homem ele sempre buscou conhecer mais, viver mais, suplantar suas fragilidades, tentar entender essa questão das dificuldades, das limitações do mundo que é estranho. Então, quando a gente fala em relação do ato de pesquisar, o que eu tenho que pensar? É a reflexão sobre o que já sabemos, a escolha do que queremos aprender, a persistência e rigor na ação, caracterizar o tipo de estudo que eu irei fazer e conhecer a metodologia da pesquisa. E por que isso? Porque as técnicas e princípios que cercam essa forma de aproximação da verdade, eles precisam fazer a prática pedagógica. Então, aqui, o que eu quero que você entenda inicialmente, o que a Unicef está querendo te mostrar, é a importância da pesquisa. Por que é importante eu conhecer algo? Eu trabalhar com o senso, com a razão, e não com o senso comum, tá certo? Então, vamos lá, eu vou pedir aqui para o Denison, vou começar com o Denison. Denison, ative o seu microfone e leia para nós, por favor, esse slide, o primeiro slide que mostra Aristóteles. Vamos lá. Vamos lá. Aristóteles de Estagira foi um dos mais importantes pensadores da antiguidade clássica, ao lado de Sócrates e Platão. De espírito intensamente criativo e excelente potencial filosófico. Destacou-se na abordagem de temas ligados a todos os campos da investigação filosófica e das outras ciências. Perfeito, obrigada. Olha, pessoal, quando você se remete, vocês sabem que a evolução do homem, né, realmente foram o pensamento crítico, né, do pensar, existir, ele veio através dos gregos. Então, quando a gente escuta falar sobre filosofia, Aristóteles, o quê? Eram pensadores, pessoas que pensavam. Então, por isso que muitas vezes na metodologia científica, eles trazem muito essa questão desses pensadores, que eles faziam o quê? Aquela questão de filosofar, de investigar, o do raciocinar, o de pensar, tá certo? Juscelino, ativa o microfone aí para nós. Ok. Juscelino, você pode ler esse slide. Boa noite a todos. É o ato de pesquisar como condição do homem. Quando falamos em pesquisa, de súbito, nos vem à mente a noção comum de pesquisa, como algo que está ligado e é intrínseco à questão das ciências experimentais. Nesse quadro, Goya mostra a razão adormecida e criaturas que se levantam todas as vezes em que a razão se calou, ou os intelectuais
principalmente os pensadores, não foram ouvidos. Coisas ruins acontecem. Então, não podemos pensar a ciência por ela mesma. O debate filosófico, ético, deve acompanhá-la. Perfeito, olha só. No início, essa nossa matéria, ela é uma matéria realmente que ela vocês verão no AVA, que é uma matéria assim, como é que eu posso falar? Ela não é como as demais que nós vimos no semestre passado. Ela é realmente de leitura, tá certo? Então aqui, quando ele leu aqui, ó, quando falamos em pesquisa... Cristiane. Oi? Eu identifiquei, não sei se eu posso usar esse termo, mas eu identifiquei, eu dei uma espanada no livro antes, eu identifiquei que ela é uma matéria também muito subjetiva, né? Ela pensa muito com subjetivo. É objetiva, mas, ao mesmo tempo, ela é subjetiva, porque ela te força a usar o imaginário, ao pensar. Perfeito. Olha, Juscelino, você tocou um ponto muito interessante. Isso que o Juscelino está falando, gente, olha, de ler. O que eu quero que nós possamos criar o hábito, eu sei que às vezes não é tão fácil, porque nós temos a rotina do trabalho, mas procurar até ver o material antes, porque fica até mais fácil para vocês até entenderem um pouco melhor, quando vocês forem até também ver no AVA, novamente, a aula, porque aqui, viu, para os alunos novatos, aqui que eu estou fazendo com vocês, eu estou falando sobre a matéria, mas é algo por cima, então, porque o nosso tempo ele é curto. Então, é muito importante que você também veja o que o tutor interno está falando para você, tá certo? Legal, viu, Juscelino? Perfeita colocação. Olha só, quando a gente fala, com o Juscelino deu aqui, ó, quando falamos em pesquisa, de súbito, nos vem à mente a noção comum da pesquisa, que é algo que está ligado e é intrínseco, né? Quando a gente fala intrínseco, é o quê? Que faz parte da essência, certo? Bom, das ciências, da natureza. Aí, o que eu trouxe como exemplo para vocês, esse quadro, tem um quadro aí, talvez não seja muito nítido, que mostra um homem, né? Ele está deitado, não é isso? Ele mostra, ó, Goya, ele mostra a razão. A razão seria essa pessoa adormecida e as criaturas que se levantam. Todas as vezes em que a razão se calou, ou os intelectuais, principalmente os pensadores, não foram ouvidos, coisas ruins aconteceram. Então, podemos pensar a ciência por ela mesma, o debate filosófico, ético e acompanhá-lo. Quero te dizer, chamar para reflexão a tradução desse slide. O que ele fala? Aqui ele está mostrando um quadro de uma pessoa, o quê? Ele mostra aqui que toda vez que uma pessoa, as pessoas que não escutam a razão, ou que vão apenas pelo senso comum, muitas coisas ruins aconteceram. Vamos lá. Então, na ciência, e o que eu quero te falar é isso aqui, escutem bem o que eu estou falando, para o trabalho acadêmico de vocês final, porque no final do curso, vocês irão aprender com a UniaSelv passo a passo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me formei pela Unifor, já fiz UVA, eu concluí agora uma pós-graduação, vocês viram, né? Eu acho que vocês viram que eu postei, foi com nota A. Eu fiquei muito feliz, que é o máximo, assim, mesmo com tanto trabalho, a gente ainda conseguir. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, tudo isso aqui é você pegar o ritmo. E o que é legal da UniaSelv, e eu já estudei em outras instituições, é que ela ensina para você, o aluno, passo a passo. Na nossa próxima aula, vocês vão entender isso aí. Vocês vão aprender a fazer um trabalho acadêmico passo a passo. Porque, geralmente, quando você está terminando um curso, uma graduação, um bacharelado, uma pós-graduação, uma especialização, geralmente, o que as universidades fazem? Eu quero trabalho. Qual é o tema do seu trabalho? Você faça, e o professor orientador, depois ele vai vendo o que está errado e não te explica detalhadamente. Então, você vai aprender passo a passo. Mas para você conseguir ter o sucesso de tirar uma nota A no trabalho acadêmico, você tem que entender o que é uma pesquisa. E eu te falo, e isso é um aprendizado contínuo. Eu mesma, Cristiane, sempre estou lendo até esse livro, estou lendo as normas da BNT para entender. Então, cada assunto é um assunto. Estou voltando aqui, porque eu quero falar uma coisa para vocês, e isso serve para tudo. Nós estamos vivendo um momento muito polarizado no nosso país. Nós temos que ter cuidado com isso. Em relação à política, a pensamento, as pessoas hoje elas não estão conseguindo
escutar o outro sem ofender, escutar uma opinião. Porque, um exemplo, vamos supor, o Denison, ele torce por um partido político, um exemplo, a Tônia torce para outro. Hoje, você como acadêmica, é isso que eu quero te falar, minha missão como educadora, é que você sempre escute os dois lados, que você, isso serve para tudo, gente, principalmente profissionalmente também, que você trabalhe sempre com a razão, porque o que acontece? O que é o senso comum? Alguém saberia me dizer aí da turma que está assistindo minha aula, o que é o senso comum? Alguém saberia me dizer? O que é o senso comum? Pode ativar o microfone. É algo que que a maioria faz, né? Eu acredito que o senso comum é uma coisa que tá comum entre as pessoas. Exatamente. É o saber igual, saber comum. Algo que todo mundo faz, todo mundo não se dá conta de que está fazendo igual, que já é automático. Eu quero exemplos agora. Me dá um exemplo de coisas comuns. Próxima aula eu vou passar uns vídeos, que o meu computador eu vou reconfigurar ele aqui, mas eu quero exemplos. Vamos trabalhar. Me dá um exemplo de uma coisa que é senso comum. Atravessar a rua e olhar para os dois lados. Muito bem, perfeito. Eu quero outro, assim, que as pessoas fazem assim. Vocês sabem. Ler uma mensagem, uma propaganda. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa aqui que é o senso comum. O senso comum é algo que as pessoas vão praticando ao longo da cultura também. Um exemplo, se uma pessoa falou, a outra pega, ela repete, sem averiguar, sem saber se está correto. Vou dar um exemplo. Juscelino, se você tomar leite com manga à noite, você vai passar mal, viu? Você pode até morrer. Isso aqui é um exemplo de senso comum, que é algo que culturalmente que nós temos, herdamos e vai passando de geração em geração, e as pessoas elas nem procuram aprofundar cientificamente se isso é verdadeiro, não é verdade? Aí vai passando. Outro exemplo. Ei, mulher, não passa por debaixo da escada, não, mulher, tu vai ter azar. Pode observar. Eita, passou um gato preto. Então, isso aqui são coisas que é senso comum, que as pessoas... Quem foi que disse? Quem que me prova realmente que se eu encontrar com um gato preto eu vou ter azar? Então, é algo popular. Então, senso comum. Então, hoje, o que as pessoas estão falando muito? Eu quero falar isso para vocês, que, ó, eu não seria Cristiane Massal se eu não passasse essas informações para vocês. Antes de discutir qualquer assunto, seja de política, religião, profissional, escute sempre os dois lados. Procure, antes de você dar sua opinião, procure saber sobre aquele assunto, para você falar algo com segurança, falar algo que você tem certeza, você não espalhar notícias que não são verdadeiras. Você está entendendo? Então, isso aqui eu falo em tudo. Que isso aqui que eu estou te falando, você pode até pensar assim, a Cristina está falando em relação à política. A política é um exemplo que está acontecendo muito, mas isso profissionalmente acontece muito. Às vezes você não sabe de uma versão do que um colega fez, o outro de outro setor, você acaba falando o que não deveria falar e prejudicando profissionalmente um outro colega, um outro setor, quem trabalha na logística, prejudicando o comercial e assim vice-versa. Cristiane. Oi, pode falar. O maior exemplo de senso comum que está destruindo hoje a humanidade são as fake news. As fake news. Pois é, então eu falo assim, nós, como acadêmicos, olha, gente, nós vamos... Esse semestre vai ser um semestre muito bom. Porque vai ser um semestre e que eu vou te mostrar, e isso serve para mim também como tutora, como professora, da importância da leitura. Nós vamos falar nesse semestre sobre sociedade e meio ambiente. Que muitas pessoas não conhecem como que é o nosso Brasil. Nós vamos aprender um pouco isso mais na próxima disciplina, sabe? Nós vamos aprender sobre economia um pouco, porque o gestor ele tem que saber de tudo um pouco, sabe? E quando a gente for falar sobre economia, Denis, o que você está falando aqui, eu tenho certeza que nós vamos ter debates bons, vocês irão falar bem, nós vamos aprender o que é quando foi economia, o que é
que é comunismo, o que é socialismo, o que acontece? Porque hoje as pessoas, a gente não sabe, como você falou, nós vamos à questão da fake news, ou vamos falando o que as pessoas vão falando, vamos acreditando. Só que eu quero te ensinar a você a pesquisar. Antes de você falar qualquer coisa com alguém, um assunto, é melhor se calar, seja sábio. Se você não sabe, seja sábio, se cale, pesquise para você poder até debater com a pessoa de igual a igual. Eu tive uma turma que a gente fez um debate lindo, lindo. E eu lembro que estava no auge das eleições e tal, foi um debate tão bonito, um explicando ao outro. E daquele debate ali, não teve confusão. Um pensava de um jeito, o outro de outro. Mas eles deram uma aula do que era, até como se comportar politicamente. Tá entendendo? Então, o que eu quero, assim, que nós possamos aproveitar nesse semestre para aprendermos mais. Porque é o que eu falei para vocês, quando você vê eu, Cristiane, falando, às vezes um outro colega falando, porque cada um tem uma experiência diferente. Não é porque eu estou aqui, do outro lado, te passando o conteúdo, eu saiba mais do que você, não. Nós estamos aprendendo todos juntos. Eu vou te explanar só um pouquinho mais da experiência, um pouquinho mais que eu tenho. Mas muitos de vocês já viveram muitas coisas, como eu vejo aqui, Denilson dando show, Denilson, Francisca, Eli, Juscelino, a gente vai aprendendo. Então, vamos lá. Então, quando eu falo em pesquisar, ciência, curiosidade, conhecer, buscar desenvolvimento, buscar conhecimento. Então, eu quero que vocês peguem esses sinônimos, que são palavras. Anotem no caderninho. Se um dia alguém te perguntar o que é pesquisar, é conhecer, é buscar conhecimento, é desenvolvimento. Então, vamos lá. Laísa não, eu vou pedir para a Laísa deixar o David. Seja bem-vindo, David, você irá ler para nós esse slide. Boa noite. Boa noite. A importância da pesquisa na formação profissional. A educação brasileira padece de um grande mal, a desvinculação entre o ensino e a pesquisa. Raros são os cursos de ensino superior que efetivamente envolvem seus alunos no processo de pesquisa, problema particularmente mais acentuado nas licenciaturas. Perfeito. David, eu vou dar a tradução para vocês o que é esse slide. Esse slide aqui, ele mostra uma coisa assim, por exemplo, o nosso país ainda ele é muito novo. Que o Brasil, nós vamos aprender isso na próxima disciplina. Ele foi um país colonizado. Nós fomos colonizados por Portugal. Então, até o nível superior, como nós estamos em perspectiva profissional, você vê que é nova essa questão da universidade. Até 1930, ainda existiam brasileiros analfabetos. Para vocês terem ideia, que a educação, quem estudou, fez Enem, no nosso tempo na época da escola, que nós aprendemos história, a educação era o quê? Era para os grandes filhos de fazendeiros, não é isso? Que iriam estudar até fora. Então, o que acontece? Então, hoje, o ensino superior, ainda em relação à pesquisa, nós temos poucos pesquisadores. Tanto é que, em relação... Eu vou dar um exemplo para vocês. A Rússia, falando da vacina do coronavírus. A Rússia, ele é um país... Mas eu não vou entrar nesses detalhes, estou dando só características. Ele é um país de regime comunista, como a China também, certo? Que muita coisa é controlado pelo governo. Mas vocês observaram como eles estão dando um exemplo para o Brasil. São países que investem muito em pesquisa, que é o quê? É trabalhar fortemente na educação. Eu fico impressionada, a China, se vocês assistirem, eu vou até colocar aqui, eu vou indicar um documentário para vocês no Netflix. Eu já até falei, né, meninos? Mas eu vou colocar aqui um documentário. Meus alunos, meus caros, vamos começar a assistir documentários. Eu tenho trabalhado isso, eu tento trabalhar como exemplo para botar para os meus filhos, para usar esse tempo. Vamos usar o nosso tempo. Assiste um filme romântico, mas vamos assistir documentários. Não estou dizendo que o documentário ele é certo ou errado, não, mas você aprende a ter conteúdo, a você a conhecer o que é na cultura de outros países, porque eu tenho explicado, viu, David, João Roberto, Adriana, que são alunos novatos, que hoje vai chegar um tempo em que você não precisa sair mais de casa para você conhecer o que está acontecendo no mundo, não. Basta você querer, que a desculpa não existe desculpa. Está aí a internet.
Quer assistir jornal? Não pode assistir agora, porque está assistindo a aula da Cristiane. Então, você pode assistir depois, tá? No YouTube. Então, eu vou estar colocando esse documentário para vocês terem ideia como é que é o trabalho da China. E lá as pessoas não são ricas, não. Eles trabalham muito. Trabalham de um jeito que mais de 10 horas. E eu fico impressionada que são países que estão aí. Eles valorizam a pesquisa. Então, aqui nesse slide, o que ele quer dizer? Um exemplo. Hoje no Brasil, nós temos os cursos o quê? De licenciaturas. Pedagogia, História, Geografia, Filosofia, Biologia. O que acontece? Não é muito investido no nosso país essa questão da importância da pesquisa. Tanto é que, por exemplo, nós temos quem assiste jornal, está acompanhando, nos jornais, a Fiocruz, Instituto Butantan, que estão tentando fazer pesquisa, eles estão até uma atualidade. Uma pesquisa que eles estão vendo é que fizeram muitas pesquisas em cavalos do soro antiofídico, que é de cobra, né? Que foi pesquisado em cavalos. Então, eles estão tentando fazer também essa experiência com o coronavírus para ver se não pega o plasma, que é aquele processo do sangue, em que você tira, né? Fica só a aguinha, mas eu não vou entrar nesses detalhes. O que eu estou te mostrando é que o nosso país ainda precisa se fortalecer muito nessa questão da pesquisa. E você vê, um vírus como esse, se todos os países fossem fortalecidos, realmente investissem na pesquisa, talvez estivesse sendo até mais rápido, né? Mas aquela coisa, lembrando, pesquisa, algo já diz, eu estou pesquisando, eu estou fazendo um estudo. Então, esses países, eles estão procurando, isso aqui que eu estou falando com vocês fazem parte da aula, tá? Eu estou trazendo um exemplo vivo. Eles estão fazendo essa pesquisa do coronavírus. Então, eles estão estudando dados. Mas, para que essa minha pesquisa ela tenha resultado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar dados, a amostragem e colocar no povo, testar no povo, para saber se dá certo e ver a reação. Só que, para isso, eu preciso o quê? Testar num número grande de pessoas. E isso demanda o quê? Tempo. Após eu testar essas pessoas, eu dou a vacina, eu tenho que observar essas pessoas durante um período de tempo, colocar elas em contato com outras que possam ter possivelmente o risco de ter aquela doença que eu estou pesquisando, que é o meu problema, a minha pesquisa que é o meu problema, que é a cura para o coronavírus, e tudo isso aqui é um tempo. Então, é por isso que muitos estudiosos estão falando assim, olha, em relação à pesquisa da Rússia, está muito rápido, o processo ainda não deu certo. E falando sobre marketing, meninos, quem quiser complementar, o Vladimir Putin, né? Vladimir Putin, que é o presidente, se eu tiver pronunciado errado, na próxima aula eu pronuncio corretamente. Ele é tão esperto que ele já está há anos no poder lá na Rússia. Para vocês terem ideia, já mudaram até a legislação. Foi feito um plebiscito que a população queria que ele continuasse, pudesse se reeleger por mais tempo. E ele fez um marketing aí, que ele dizendo que ele vacinou a filha dele. Você vê como é forte nessa questão. Ele foi bem esperto. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, que pesquisar leva um tempo. Eu preciso fazer diversos estudos para que eu alcance o quê? O objetivo daquele meu problema. Ok? Vamos lá. Então, aqui no próximo slide, ele fala o seguinte, que a função da pesquisa não é apenas de formar um pesquisador para produzir conhecimentos novos, mas o quê? De preparar o profissional para operar a tão propalada relação teoria e prática. Quantas pessoas você não vê que são formadas, que às vezes faz uma pesquisa, mas que ela não tem a prática? Não é verdade? Então, por isso que vocês, quando forem fazer o trabalho final de vocês, provavelmente são específicos. Um exemplo, quem faz o curso de empreendedorismo vai falar sobre o empreendedorismo, que pode ser um estudo de caso, sabe? Ou falar sobre aquele tema. Para o quê? Então, hoje as universidades elas estão cobrando muito a questão realmente da relação teoria e prática. Antigamente, as pessoas, quando iam, recém-formados, quando iam para o mercado de trabalho, eles gostavam muito de mostrar o TCC, que era o trabalho final, né? Para mostrar o que tinha feito. Só que muitos, no meio do caminho, tinham um grande problema. Por quê? Porque eles não tinham relação com a prática. Eles falavam aquele linguajar bonito, mas não tinham vivenciado a prática, saber realmente o que é, do que ele está falando.
certo? Vamos aqui para o próximo. A relação teoria-prática, ela implica num domínio da teoria associado ao conhecimento do real. Em ambos os casos, se faz necessário uma qualificação do olhar, ou seja, está dotado da capacidade de olhar a realidade e perceber a complexidade de seus elementos. Então, assim se faz possível lançar a mão da teoria mediada com a realidade na sua complexidade, onde se realiza a prática. Então, neste sentido, qualquer profissional ele precisa qualificar o olhar dele para compreender a realidade. O que queria dizer? Ele precisa realmente enxergar, conseguir entender aquele problema, o que ele está pesquisando. Ele quer dizer, qualificar seu olhar, quer dizer o quê? Ele viver aquela realidade, ela entrar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou administradora de empresas e também sou pedagoga. Mas eu, Cristiane, para eu entender como que eu vou te dar um exemplo. Eu vou olhar para essa parte da licenciatura. Como que eu vou poder pesquisar sobre um tema? Crianças, dificuldade de aprendizagem, um exemplo, de crianças do ensino fundamental 1 com TDAH. Se eu, Cristiane, não tiver contato com esse público, se eu, Cristiane, não vivenciar, não estagiar, não presenciar programa, como é que eu vou falar de algo que eu não sei? Então, é isso a questão do pesquisador. Então, hoje, o que acontece? Vocês irão fazer a primeira pesquisa que eu estarei ensinando a vocês. Vocês irão pesquisar, ou através de estudo de caso, um exemplo, o Denison, o Roberto, o Juscelino, que trabalham na área comercial, falar sobre algo de gestão naquela área, eles vão ter até facilidade, porque eles têm a relação da teoria com a prática. A única coisa que eles irão fazer é o quê? É trabalhar a questão da teoria. Então, é isso que eu vou ensinar a vocês, como que vocês vão estar procurando essa teoria. Porque, ao longo desse semestre, dessa disciplina, eu vou estar falando sobre a questão de plágio, tá certo? Como que vocês devem pesquisar, aonde deverão pesquisar, ok? Então, por isso, eu queria, faça o esforço, tá certo, gente? Para que vocês possam estar em todas as aulas. Regilane, lê para nós aqui esse slide. Relação teoria prática o implica... próximo, é o do médico. Não, eu não estou vendo. Não está na minha tela. Talvez se você descer um pouquinho mais. Não. Abrir com PowerPoint. Quem consegue ver? Adriana, você consegue ver essa tela? Também não está na minha tela. Está conseguindo ver? Agora sim. Tá? Agora sim, agora também, tá. Agora sim. Vamos lá, Regilane vai ler, depois você lê o próximo, Adriana. Regilane. Tá certo. O médico detém um conhecimento concreto de sintomas e posologia de uma doença. Ele sabe também do contexto em que elas aparecem, no entanto, as combinações entre sintomas e contexto de manifestações das doenças permitem uma gama muito grande. Logo, as posologias requerem cuidado e novas observações. Ok. O que ele quer dizer é o seguinte, um exemplo. O médico, o que acontece? O médico, para ele conseguir entender o que você está tendo no momento, qual a primeira pergunta que o médico te faz? Quais são os seus sintomas? Aí você vai falar, dor de cabeça, tô com coriza. Aí, de acordo com os sintomas que você vai estar falando, e de acordo com os estudos dele, ele vai o quê? Ele vai dizer o que você tem. Mas, para isso, ele só vai conseguir passar um medicamento correto se você, que vai ser a pessoa responsável, estiver falando para ele o que você está tendo, para ele poder passar, tá certo? Então, aqui ele está dando um exemplo que o médico, o conhecimento do médico hoje é o quê? Até o médico ele também tem que estar estudando sempre, pesquisando sempre.
certo? Então, ele só consegue ter o conhecimento concreto dos sintomas quando você fala para ele o que está sentindo, né, isso, e vai permitir com que ele consiga o quê? Te passar o remédio correto. Olha o próximo. Adriana, leia para nós, por favor. Não está na minha tela ainda. Deixa eu colocar aqui. E agora? Não, ainda não. Ainda não? Não. Então, olha só. Eu vou ler aqui, tá certo? Essa aula vai estar gravada. Eu vou estar disponibilizando para vocês, ok? Foi? Deu certo ou não? Ainda não. Então, ok. É o seguinte. Ao médico cabe, então, qualificar o seu olhar para que o seu conhecimento esteja em interação com a realidade. Assim, ao desenvolver uma pesquisa, qualquer que seja ela, o profissional da medicina, ele deve visar o quê? Esta mediação da teoria e a realidade, interagindo na observação do aparecimento de uma doença em diversos pacientes, com contextos diversos, como idade, sexo, atividade. Então, foi isso que eu estava falando para vocês. Aí, aqui, eu estava mostrando aqui, me veio essa questão da globalização, e eu me lembrei, quem estiver vendo essa tela, né? Eu me lembrei que eu tenho uns conhecidos, essa questão, gente, da mudança até do mercado de trabalho, assim, da função, que eles já estão fazendo um programa, eu vou tentar até depois ver se eu consigo, com meu esposo, botar aqui para vocês. Lá eles estão fazendo um programa para médicos, são médicos alemães que vieram aqui para Fortaleza, certo? E eles foram ficar naqueles bairros mais simples mesmo, no Pirambu e tal, para conhecer como é que era também do Brasil, a medicina, né? E eles estão trabalhando, além de fazer medicina, eles fizeram um curso de informática, porque eles já tiveram aquela visão no futuro, que era o quê? Eles criaram um sistema que eles colocam todos os sintomas possíveis de todas as doenças, aí vão dividindo por áreas, obstetrícia, ortopedia, oftalmologia, em que o paciente, eu estou aqui digitando, um exemplo. Ó, Cristiane, eu estou tendo isso aqui, eu estou com febre, sentindo dor na articulação e tal, para que automaticamente já diga o quê? A medicação, já diga o quê? Esse sistema. O que ele deve fazer, que tipo de fisioterapia. Então, eles já estão trabalhando nisso daí. E como é que eles conseguiram, Cristiane, fazer todo esse sistema? Através da pesquisa. Então, eles levaram anos estudando, terminaram o doutorado para poder o quê? Entender diversos tipos de doença para que pudesse estar fazendo o quê? Esse sistema. Entendeu? Então, aqui, ó, o próximo, o ato de pesquisar é fazer com que o aluno acadêmico, certo? Ele possa pensar, estudar um assunto, entender o porquê. Então, por isso que a Uniaselv vem com o estímulo do PAPE, que é o quê? Que é a produção do trabalho e da pesquisa. Deixa eu só ver aqui. Adriana, você consegue ver agora? Sim, agora sim. Adriana, leia para nós o que significa conhecer. Quando falamos em conhecimento, falamos sempre em uma relação que se estabelece fundamentalmente entre dois elementos, sujeito e objeto. O conhecimento sempre se dá a partir dessa dualidade. O sujeito é o que conhece. Chamamos de sujeito cognoscente. O objeto é o que será conhecido. Chamamos de cognoscível. Então, o sujeito cognoscente, homem, a partir de sua capacidade de conhecer e estudar a realidade, toma conhecimento de seu objeto de estudo. Perfeito. Então, você vai conhecer dois termos, né? O sujeito cognoscente, o que é isso? Nome difícil, né? O pessoal até brinca, isso é caro. Não, cognoscente, a parte acadêmica, é aquele sujeito que conhece. Então, isso nós chamamos o quê? O cognoscente, o homem. E o cognoscível é o quê? É o objeto que será conhecido. Perfeito. Eu queria que o Roberto, o nosso aluno novato aí que entrou,
Acho que eu já peguei aqui amanhã o que eu tenho que fazer. Você está vendo a nossa tela aí, não é isso? Que está falando sobre o Blaise Pascal. Você pode estar lendo para nós esse slide? Ok. Blaise Pascal, 19 de junho de 1623, Paris, 19 de agosto de 1622. Foi um filósofo, físico e matemático francês de curta existência, e como filósofo e místico criou uma das afirmações mais pronunciadas pela humanidade nos séculos posteriores. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Síntese de uma doutrina filosófica, um raciocínio lógico. Aqui não estou conseguindo ler embaixo. E a emoção? E a emoção, isso. Emoção. Aqui está mostrando que são filósofos, né? Do que eles trabalhavam, questão do estudo. Perfeito. Olha só, Pascal, ele definiu... Eu já peguei aqui, que aqui está como PowerPoint, eu já entendi aqui como é que é. Está aparecendo agora, né? Pascal definiu o homem como um dos mais frágeis, um dos seres mais frágeis da natureza. Contudo, ele lembra que o filósofo é o pensante. Então, assim, pode-se considerar que a cultura humana é o resultado da capacidade de conhecer. Neste sentido, uma das características fundamentais do ser humano, que o que diferencia dos demais seres vivos é o quê? É a capacidade reflexiva sobre aquilo que está como objeto da sua percepção. Gente, isso aqui é tão profundo que antigamente esses grandes filósofos já falavam que o nosso diferencial é a gente conseguir pensar. Esse é o diferencial. Então, é por isso que nesse momento que nós estamos vivendo, um momento tanto de polarização política, essa questão da novidade da internet, que vem as pessoas mais idosas que nós aprendemos no módulo 1, que são os emergentes digitais. Então, vocês que são os nativos digitais, que já nasceram com a internet, hoje nós que somos acadêmicos, que estamos na academia, estamos estudando, nós temos o quê? Que nos tornarmos o ser pensantes, que é antes de eu falar algo, eu pesquise sobre aquilo, antes de eu assimilar qualquer informação, que eu leia realmente para saber se está correto. Antes de eu escrever, que eu pesquise, certo? Então, as representações que faz da realidade, o conhecimento como resultado de seu pensamento sobre os fatos, a memória como recordação, a imaginação como firmadora de hipóteses e possíveis certezas, são alguns exemplos das habilidades mentais que nós temos. Por quê? Porque nós podemos formular hipóteses, podemos recordar, podemos imaginar, certo? Então, isso são habilidades mentais que nós, seres humanos, temos, que nos faz diferenciar de outros animais. Então, somos, de fato, seres frágeis, mas nós nos diferenciamos por nossa capacidade de adaptação ao mundo e à realidade que nos cerca. Estou aqui, deixa eu ver aqui. Laísa, lê para nós aqui, Laísa. Pascal definiu o homem como um dos mais frágeis seres da natureza. Contudo, o filósofo é pensante. Acho que é o mesmo slide que eu aumentei. Você vai ler esse próximo. Okay? Só um pouquinho. Já peguei aqui a mãe, que está no PowerPoint. Ok, Laísa, pode ler, tá? De tais observações, como se pode definir o conhecimento? É possível e é necessário fazer uma definição do conhecimento? Se é possível, como se pode dizer que alguém tem e o outro não tem o conhecimento? Ainda podemos falar em saber mais, saber menos ou saber diferente? Evidentemente, cada forma de saber tem sua característica e valor, mas também tem suas possibilidades e limitações. A isso chamamos tipos de conhecimento que estudaremos a seguir. Perfeito. Olha só, pessoal, vocês estão me vendo aqui, que é uma forma de interagir, é natural. Alguns alunos, há muitos anos, os novatos que entraram, ou não estão estudando, ou estão entrando agora, mas isso aqui é até um método de pedagogia. Quando eu peço para você estar lendo em voz alta, você sabia que quando você lê em voz alta, você consegue entender melhor, aprender melhor. E fora isso, eu estou trabalhando também
a sua postura e a sua oratória. Vocês verão que no final do semestre vocês vão estar evoluindo mais e mais. Nessa imagem aí, vocês estão observando, eu até trouxe, esse aqui é um filme, se não me engano, A Era do Fogo, que mostra, né, como que os nossos antepassados, os homens da pré-história, eles começaram a sua evolução. Não é isso? Que eles foram o quê? Tendo conhecimento aos poucos. E que cada tipo, homem desses daquela época, como homem sapiens, ou outros tipos de homens, eles tinham conhecimento diferente, saberes diferentes. Eu queria pedir agora para ler o Denilson Queiroz. Denilson tá aí? Oi. Pronto. O conhecimento e a questão da utilidade. Nosso mundo é dominado por uma visão pragmatista. Vale apenas o que tem caráter prático, útil. O que não se enquadra nesse perfil não serve, mas entende-se que o termo utilidade, não no sentido meramente pragmatista, mas no sentido de que o conhecimento é útil, na medida em que o contribui para a efetiva realização global do ser humano, no aspecto pessoal, social, transcendental. Perfeito. Aí que vai dar talvez para você ver, utilidade do conhecimento representa o compromisso com a verdade. Quando se fala esse termo pragmatismo, principalmente na parte da ciência, ele fala que é uma corrente de ideias que está sendo pregada, entendeu? Então, portanto, são 3 aspectos básicos da utilidade do conhecimento, que é o conhecimento de si próprio e do mundo, o conhecimento dos autênticos valores que determinam a vida na efetiva busca da verdade, o conhecimento na finalidade da existência, que é o quê? Que o homem ele não conhece só por conhecer, mas ele conhece o quê? Algo para um determinado fim. E o conhecimento é que permite vislumbrar o sentido último da vida humana. E, sem dúvida, o maior legado que está na faculdade, que essa faculdade pode dar ao homem como prêmio, é a sua incansável busca desse ideal supremo. Alguns novos que estão aqui e os demais também que estão presentes. Assim, eu quero que vocês, ao assistirem às nossas aulas, assim, cada disciplina, eu sei que algumas disciplinas é natural para nós, alguns são um pouquinho mais interessantes, talvez não seja do seu interesse, mas uma coisa eu falo para vocês, toda disciplina a gente aprende um pouco, sabe? A gente aprende um pouco mais, e vocês verem isso profissionalmente muito, sabe? Eu quero pedir para Francisca Lima, se você quiser dar o seu microfone e poder... Alô? Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Cristina? Estou ouvindo. Os tipos de conhecimento. O senso comum é um saber que nasce da experiência cotidiana, da vida que os homens levam em sociedade. É assim saber acerca dos elementos da realidade em que vivemos. Um saber sobre os hábitos, os costumes, as práticas, as tradições, as regras de conduta, enfim, sobretudo o que necessitamos para podermos nos orientar no nosso dia a dia. Como comer à mesa, acender a luz de uma sala, ligar a televisão, como fazer uma chamada telefônica, apanhar um carro, o nome das ruas da localidade onde vivemos e etc. Aqui a gente está falando sobre a questão do senso, porque é a experiência cotidiana, é bem que eu falo com vocês. Aqui, ó. Vocês acreditam que os astros influenciam nossas vidas ao outro? Não, não. É só achar que a gente brincar. Sou cético, eu não acredito.
Aí depois ele pergunta, aliás, do capricorniano. Vocês entenderam aí o que essa charge quis dizer? Você entender? Sim ou não? Ó, aqui ele fala o seguinte, ó, vocês estão vendo a tela? Vocês acreditam que os astros influenciam nossas vidas? Aí a outra minhoquinha falou assim, não, eu sou um cético. Aí depois ele respondeu assim, ó, como, aliás, todo capricorniano. Então, como é que pode? Se ele é cético e está falando que é capricorniano, tá entendendo? Então, aqui foi só uma sátira, né? Aí vamos aqui para outro, que se fala sobre o senso comum. Valha-me Deus, um gato preto. O que vai ser de mim agora? Aí a pessoa responde, Lili, que dramática, vai ficar tudo na mesma. Então, aqui eu estou trazendo só um exemplo para vocês, que nós já havíamos conversado, sobre a questão do senso comum. Ó, eu quero aproveitar, eu até coloquei esse slide aqui, o que está acontecendo. Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Valha-me Deus, um gato preto, o que vai ser de mim? No e-mail, pelo amor de Deus, gente, jamais escreva assim, uma vaga de emprego para um chefe. Procure, que aqui eu trouxe também um exemplo, além do exemplo do senso comum, mas como as pessoas estão escrevendo agora. Às vezes, até formalmente, as pessoas estão escrevendo dessa maneira. Viu? Deixei aqui para o próximo. Denison, eu vou pedir para você que você leia aqui esse slide. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho, que aqui eu usei geralmente eu não uso o PowerPoint, aí eu usei aqui um pouquinho. Vou diminuir aqui, ó. Muito bem, a tela está aí. O conhecimento, ó. Aqui nós estamos falando sobre alguns conhecimentos, viu, Denis? Só um pouquinho. Certo. Acabamos de ver aqui o conhecimento do senso comum, ok? Agora, o Denis vai ler para nós sobre o conhecimento teológico ou de fé. Conhecimento teológico ou de fé. É o tipo do conhecimento que decorre do medo causado pela percepção de fatos espantosos. O sofrimento, por exemplo, levou Buda a construir um conjunto de princípios aceito por seus seguidores, originando uma religião denominada budismo. Por isso, no conhecimento religioso, o sujeito se comporta levando em conta a fé nos dogmas. Acontece porque o sujeito acredita na revelação divina e no poder das forças superiores. Tem característica de ser inspiracional, ou seja, é comunicado ao sujeito por inspiração divina. O conhecimento teológico também é dogmático, baseado em revelações, em leis e dogmas, normalmente inquestionáveis, e é saber também que se torna crítico, e é também saber que se tornar crítico não permite... Alguém entrou aí, não está dando para eu ver. Espera aí, deixa eu só... É porque tem alguém aqui, pronto. Permite que se pode, que se questione os seus dogmas. Perfeito. Aqui vocês estão vendo que é a questão do conhecimento religioso. Ó, Cristiane, qual a página que você está no livro? Na página 43. Teológica, aquela coisa assim, que é o conhecimento que as pessoas, é tudo voltado só para a fé. Agora eu vou pedir para o Cláudio da Tônia, a Tônia do Cláudio, né? Cláudio, eu quero que você leia para nós o conhecimento filosófico. Eu não estou conseguindo ouvir, pessoal. Cláudio da Tônia. Agora? Um pouquinho mais alto. Agora? Isso. Conhecimento filosófico é um tipo de conhecimento que decorre da razão pura, ou seja, é um desejo natural do ser humano. Por ele, o sujeito quer saber por amar saber e não para fazer uso prático dele. É um tipo de conhecimento pouco praticado nos dias de hoje. Olha só, o Cláudio não deu para a gente ouvir direitinho o seguinte: quando se fala em conhecimento filosófico, está na página 44. Ele é um tipo de conhecimento que decorre da razão pura, ou seja,
é um desejo natural do ser humano. Então, por ele, o sujeito quer saber, ele quer aprender, aquela questão da filosofia, por amar, por saber, e não para fazer prático dele, aquela coisa da teoria. É um tipo de conhecimento muito pouco praticado hoje, aquela coisa assim, aquela coisa do filosofar, de saber o que é a razão do existir, certo? Como se fosse aquela coisa mais romântica. Então, isso aqui vai estar também no livro de vocês, que vocês podem estar lendo na página 44, lembrando os alunos novatos. Vocês vão estar vendo, vocês estão vendo essa aula comigo, junto com seus colegas, mas também deverão ver lá na aula online. Ó. Então, quando eu falo como exemplo de pensamento filosófico, é a questão, o que é a ética? E o que é moral? Moral. Dê um exemplo aí, Denison, você que agora que ativou o microfone, é ética e moral, porque é diferente. Se a gente for pensar, uma coisa é ser ética, uma coisa é agir com moralidade. Na verdade, o princípio ético é você ser justo, né? Você está sendo ético, você está sendo coerente. E moral, no meu entender, é quando você descobre a razão, a fundamentação. Aquilo ali é moral, aquilo tem uma fundamentação. Perfeito. Ó, vamos trazer um exemplo. Ótima colocação. Por exemplo, Juscelino quer falar alguma coisa? Nossos alunos novatos querem falar alguma coisa? Um exemplo? Eu pus Juscelino que eu estou com raiva que ele não falou comigo hoje. A ética, o ético. Por exemplo, você vai, você vê umas coisas assim, vamos ver. Vamos ver um exemplo. A pessoa... uma coisa é você agir com ética, um exemplo. Uma empresa. Na empresa fala em relação à família. Exemplo, você não pode ter aquela questão da família trabalhando, seria agir com ética. Mas aí a pessoa ela acaba não agindo com... Cadê a moral dela se ela está praticando o errado? Você está entendendo? Como muitas vezes existe no próprio governo, ou instituições que você vê do próprio governo, secretarias, que às vezes elas agem de uma maneira, era para agir com ética. Por exemplo, eu vou fazer uma licitação, então eu pego, assim o meu convite de licitação, todo mundo tem que agir daquela maneira, tá entendendo? Mas aí ele pega e coloca o quê? Coloca uma pessoa conhecida, vocês estão entendendo? Então, quando ele fala aqui no conhecimento, aqui eu estou dando um exemplo de vocês, mas quando ele fala aqui no conhecimento, no caso filosófico, é o quê? É você estudar, olha, o que é pesquisar, trabalhar com a ética, com a moralidade, o que é a liberdade, entendeu? É isso. Vamos aqui no próximo. A organização do tempo de estudos e das pesquisas exige um organograma e disciplina acadêmica. Muito bem. Aqui a gente já está chegando quase no final da nossa aula, que ele vai estar explicando o seguinte. Quando eu vou estar estudando uma disciplina acadêmica, ela exige um organograma, certo? Então, o quê? O ideal é que você se disponha de um ambiente de estudos com a luminosidade, conforto e condições materiais. A pesquisa, ela vai se iniciar sempre com um questionamento que nós temos, que nós chamamos de problema. Você vai ouvir muito isso, principalmente em pós-graduação. Para definir a pesquisa, eu tenho que escolher o quê? O tema, aquilo que eu tenho afinidade para que eu possa estar estudando aquele assunto. Eu tenho que ter o discernimento, e para isso eu preciso contar com uma orientação do monitor, do tutor, do orientador, que é o professor que vai estar explicando como que você vai chegar, como você vai poder estar pesquisando sobre aquele problema, sobre aquele assunto. E as principais dificuldades de quem pesquisa, que hoje acontece muito, é a dificuldade de escrever, a dificuldade da expressão oral e a dificuldade de formulação do projeto de pesquisa. Vocês lembram que no semestre passado eu falei assim, olha só, se você um exemplo, é do curso de processos gerenciais, gestão de turismo, cada disciplina que você está pegando o livro e que você está estudando, tudo que for interessante, eu quero que vocês escrevam, eu quero que vocês marquem, isso aqui é uma lição, vai servir para o resto do curso de vocês, para o resto do curso. Você vai pegar aquelas canetas marca-texto, e tudo que o autor, tudo que vocês ouvirem falar, o quê? Segundo fulano de tal,
eu quero que vocês marquem com essa canetinha. Por quê? Porque isso aqui vai servir de base para o seu trabalho e assunto que vocês irão estar conversando. Aqui, gente, olha, eu coloquei para vocês, se nós estivéssemos em sala de aula, a gente iria fazer um trabalho. Mas eu queria indicar um livro. Quem assistiu esse filme, ele é um filme muito antigo. Ele é o Óleo de Lorenzo. O Óleo de Lorenzo. Quem já assistiu esse filme? Alguém já assistiu? Eu já assisti. Muito bom. Eu também já assisti, muito bom. Compartilhar agora a tela. Aliás, eu estou até me vendo aqui, vendo vocês. Mas eu vou parar aqui para a gente poder se ver melhor. Juscelina aí já está toda aí nas montanhas, na Europa aí, não é isso? Obrigada por colocar todos os alunos bem, muito feliz. Quem já assistiu esse filme? Eu já assisti. Eu já assisti também. Ó, eu assisti. Eu vou querer ouvir cada um de vocês que assistiram esse filme. Lembre do filme agora, tá certo? Aí eu quero que você me diga o que tem a ver pesquisa com esse filme, ok? Tudo. Levanta a mãozinha, vamos trabalhar agora a ética. Levanta a mãozinha aí no monitor, quem vai falar primeiro? Denison, pode começar a falar. Bom, na verdade, foi um filme que me chamou muita atenção, porque se trata de uma família e a criança ela tinha uma doença e não se sabia que tipo de doença era, não se sabia o que ela tinha, e os pais, por não terem apoio de ninguém, eles mesmos começaram a pesquisar sobre a doença do filho, sobre o tratamento, sobre a cura, até que eles descobriram a cura através do óleo, né, que chamou o óleo de Lorenzo, que era o nome da criança, mas infelizmente a criança morreu antes deles poderem, no caso, curar o próprio filho, mas criaram toda uma rede para poder ajudar várias crianças também em cima disso. E o que mais me chamou a atenção foi a dedicação dos pais. Eles mesmos se propuseram a pesquisar tudo sobre a doença, os dois, e conseguiram chegar no óleo de Lorenzo. Ok. Quem mais vai falar? Quem assistiu mais o filme, não sinta vergonha, gente. Aqui vocês estão trabalhando a oratória, entendeu? Quem mais vai falar? Basicamente a questão do que o Denison falou, né? Da dedicação dos pais, e mesmo eles não salvando o filho deles, o casal ficou muito feliz porque eles conseguiram salvar muitas outras crianças. Então, tipo assim, a forma que cada criança que era curada com a pesquisa daquele casal, eu acredito que eles viam o filho deles, até porque aquelas crianças só receberam a cura por causa da doença do filho deles, né? Porque senão eles não tinham sido pesquisado em relação àquela doença. E assim, muito interessante porque, além de ter sido real, né? Eles dedicaram muito tempo à pesquisa, eles passaram muito tempo pesquisando, deixaram a vida deles, dedicaram muito tempo, até porque nenhum deles era da área da saúde. Perfeito. Mas eles buscaram. Olha só o que a Regiane falou, gente. Olha. Esse filme é um filme bem antigo. Ele é um filme até um pouco triste. Denilson, você quer falar alguma coisa, Denilson? Pronto, referente ao filme, né, o Denison e a Regina também já disseram basicamente o que se trata, né? E por que do óleo? Porque do óleo é porque era uma doença rara que o Lorenzo tinha, o garoto, e óleo porque era uma doença voltada aos lipídios, às gorduras, em todo o seu sistema do corpo, nas circulações das suas veias. Então eles faziam o que é que eles fazem para reduzir os níveis de gordura. Eles aumentavam o colesterol bom e reduziam o colesterol ruim. Por isso que o filme é Óleo de Lorenzo, porque os níveis controlavam os níveis do óleo, que era as moléculas
eram as moléculas de óleos graxos, que são as gorduras. Turma, olha, eu vou falar com vocês, ó. Pessoal, vocês assistiram o filme, é exatamente isso, olha. A Regiane tocou alguns pontos interessantíssimos, porque eram pais que estavam desesperados, que o filho nasceu com uma doença rara, e eles não eram da área da ciência, não eram da área da medicina. E os médicos não davam nenhuma esperança. O Lourenço vivia na forma paliativa. Só que acontece, esse pai e essa mãe, principalmente o pai, eles começaram a ir para bibliotecas, eles não se deram vencidos. Isso quer dizer o quê? Que hoje um pesquisador, que você será um pesquisador para falar da sua área, não deve se deixar por vencido. Você tem o seu tema, então eu vou atrás. Então, esses pais, eles procuraram livros, eles iam procurar vídeos, iam procurar médicos que estudaram alguma coisa sobre química. Então, eles iam procurar gente de várias áreas para poder depois conseguir fundamentalizar aquilo que eles estavam pesquisando. Eles conseguiram dar uma sobrevida para o filho, mas no final não conseguiram, mas eles, com essa pesquisa, puderam salvar várias crianças. Então, esse filme, quando eu peço para os alunos lerem, não é a questão da tristeza, mas é para você mostrar o que faz uma pessoa, mesmo não sendo da área, mas ela, quando ela quer buscar o saber, ela quer pesquisar, ela faz o quê? O diferencial. Ela consegue atingir o objetivo. Então, na nossa próxima aula, eu já vou estar mostrando para vocês como é que funciona essa questão do como que a gente vai fazer o nosso trabalho acadêmico. Já vou explicar, não faltem. Já irei explicar como será o nosso trabalho da disciplina acadêmica. Oi, Denison, pode falar. Oi. Não, antes de você terminar, eu estou vendo uma coisa interessante aí que para a gente, eu não sei se você já falou, no seu plano de fundo tem a Uniaselv, aí tem um conceito 5. Será que eles sabem o que conceito 5 é esse daí? Isso é muito importante. Eu sei. Então, isso é muito importante que seja colocado para que todo mundo saiba, porque eu prefiro que você fale, Cristina, porque você sabe o porquê que está escrito lá atrás conceito 5 no MEC. É legal. O que acontece? As faculdades, elas são avaliadas pelo MEC. Então, era avaliada em relação, quando para tirar nota, o conceito 5 quer dizer a nota máxima. É analisado tudo, o plano de ensino, é analisado a infraestrutura que é dada para os alunos e, principalmente, a nota dos alunos. Os alunos, ao concluir os seus cursos, eles estão saindo para o mercado de trabalho. Certo? Então, hoje, a Uniaselv é conceito 5 em quase todos os cursos. Certo? Então, ela é uma universidade, como eu falei para vocês, gente, é tão sério, vocês precisam ver como é que é essa questão do tutor. Nós somos treinados, sabe? São feitos vários cursos conosco para que nós possamos estar aqui dando o que é o nosso melhor para vocês. Então, ela é uma universidade que está levando tudo, para vocês terem ideia, ela vai ser aprovada agora, até para ela, o mestrado profissional, e eles já estão pleiteando o quê? O doutorado. Então, podem se sentir assim, muito orgulhosos da instituição que vocês estão estudando. Eu, Cristiane, não estou falando apenas como colaboradora hoje, mas eu já estive aí, antes de ser colaboradora, eu fui aluna como vocês, sabe? E eu lembro que quando eu fui contratada, eu tive que dar a aula, foi uma banca que teve que fazer várias perguntas para mim, então, o que acontece? Já estive aí. Então, podem se sentir orgulhosos, ok? Regilane, complemente, o que você queria falar? O que é o conceito 5 do MEC? Ah, não, é que ele falou que eu sabia, né? É exatamente o que você falou aí. É que antes de eu estudar na Uniaselv, eu pesquisei, eu estava pesquisando as universidades, as universidades online, né? E aí eu vi a pesquisa sobre a Uniaselv, que era 5 no MEC, que tinha nota máxima no MEC. Olha, e eles são tão preocupados, para vocês terem ideia, quando vocês fazem a CPA para os alunos novatos, vocês estão avaliando a instituição.
Gente, isso é tão sério, que realmente que eles levam, eles têm uma preocupação muito grande. Essa questão do aluno, ele está gostando do curso, sabe? Em Santa Catarina, muitos alunos têm passado vários concursos lá. Então, hoje, qualquer lugar do Brasil que você for, vai ter uma Uniaselv. E todos os tutores passam pelos mesmos treinamentos, todos são o mesmo nível, então, mais, claro, existe a diferença, porque cada profissional é de um jeito, mas a Uniaselv se preocupa de estar o quê? Realmente tentando melhorar cada vez mais, nós, trazendo, para vocês terem ideia, eles trouxeram também o Leandro Carnal só para nós tivemos um curso só específico para nós, tutores, outros profissionais, sabe? Quando a gente vai tratar com vocês, até em relação à rematrícula, eles querem nos ensinar e também mostrar para o aluno que você é muito importante para nós, sabe? Então, cada aluno que nós conquistamos, que ele não sai, para eles é uma grande felicidade. Então, realmente, eles procuram realmente sempre estar aprimorando. Diga, Juscelino. Cristiane, vou patentear, viu? Um slogan da Uniaselv. Eu sou a Uniaselv, não tem eu sou a Universal, né? Eu sou a Uniaselv. Vou patentear, viu? Sim, e Cristiane, tem outra coisa também que é levada em consideração esse conceito 5, é porque muitos cursos, eles abrem por universidades aí, ele tem autorização, mas ele não tem a validade. Exatamente. E muitas das vezes as pessoas elas entram num curso achando que ao término desse curso ela vai conseguir o diploma e vai ter, mas muitas das vezes o curso não atinge um conceito e o curso acaba sendo extinto e a pessoa perdeu totalmente o seu tempo de estudo. Não, isso é verdade. O que está falando que acontece esse problema muito aqui na nossa cidade, Fortaleza, quantos cursos não tem, que ele falando, é a questão da seriedade. Então, por isso, só para vocês terem ideia, a gente conversou sobre isso, eu acredito que foi no início de perspectivas profissionais. Para se colocar hoje, até uma faculdade, isso é uma série de exigências do MEC, e é como o Denilson estava falando, quando se tem realmente o conceito 5, ele te dá a segurança que o quê? Olha, Adriana, Regilane, Cláudio, você vai terminar o curso de marketing, mas o seu curso realmente ele está regularizado no MEC e você vai sair realmente com o título de gestão de marketing. Do mesmo jeito, bacharel de administração, direito, entendeu? E por aí vai. Então, isso é o que dá segurança ao aluno que está ingressando naquele nível superior, de que ele vai começar o curso dele, que vai concluir. Por quê? Porque a universidade, ela atendeu todos os requisitos do MEC, certo? Que existe realmente um padrão de normas, que ele também, até na questão também da prova do ENAD, que vocês às vezes vê duas questõezinhas a mais, até essa questão da nota também dos alunos. Então, tudo isso aqui é levado em consideração para poder chegar a esse conceito 5. Tanto é que a blusa também que nós estamos usando, né? Ó, conceito 5, somos 5 estrelas. Eu tive a oportunidade já de conhecer a Uniaselv em Santa Catarina e falo, vocês escolheram uma boa instituição, e que eu falo, não desistam. A gente não está mais já vai ser 1 ano de curso. Só falta o quê? Mais 1 ano e meio, e eu quero estar sendo convidada para o festão. Não é isso, Juscelino? Vai ter a nossa confraternização, não é? Eu quero estar lá. Eu quero ver a Francisca lá. A Francisca com a plaquinha levantada. Quando for descer, eu sou milhares. Ó, estava lá no ônibus, mas, ó, hoje, ó, tô aqui. Tô com meu respeito, viu, Francisca? Então, olha, a todos vocês, boa noite. Eu queria pedir aos que foram saindo, eu queria que os alunos novatos ficassem, tá certo? Só para eu passar algumas coisas para vocês, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Professora, tô só pedindo desculpa aqui que eu tô assistindo a sua aula na cama, não é porque eu tô com preguiça, não. É que eu sofri uma queda e tô com a perna machucada, aí eu tô de cama. Aí por isso que eu tô aqui, viu? Gente, ó, a Francisca já está em casa, né, Francisca? Já chegou em casa, não é isso? Mas ligadinha. Francisca, olha, você vai ser o cara. Professora, obrigada. Professora, eu estava emocionada no ônibus. Vocês falando, dando parabéns, eu estava emocionada. Oi, gente, olha. Quem se emocionou fomos nós. Ficamos nós, porque, olha, quando eu vejo assim, é um esforço, sabe? E eu te falo uma coisa, não tem como, gente. Olha, todo trabalho, eu sei que é muito fácil, eu falo isso para vocês, parece um momento coach, mas não é. É muito fácil você olhar para a vida de alguém que está bem hoje, mas não acompanhar toda a trajetória. E Francisca e todos os demais, é assim mesmo. Nós vamos plantando, sabe? Tudo na vida você vai plantando para que você possa estar colhendo. Então, hoje, o que eu falo para vocês, se você vê alguém bem, o pessoal também fala assim, a inveja branca, não é, Denison? A inveja branca. Mas ninguém sabe um exemplo. Você vê o Denison aí, ó, com essa cara dele aí, ó, desde americano. Você vê ele aqui, ó, um carrão e tal. Mas vamos ver o que o Denison fez para ele estar hoje nesse patamar. Mas para você ter uma ideia... Que nada é impossível. Então, é assim mesmo, Francisca. Me emocionou e me emocionar. Eu, como professora, me sinto lisonjeada. Eu me sinto tão feliz em ver um aluno, todos eu me sinto feliz quando eu vejo vocês aqui. Mas a gente falou hoje dela porque ver uma aluna no ônibus e não perder nenhum tantinho da aula, gente, eu não sei, para mim, que honra, que felicidade que você me deu, viu? Eu ganhei o dia, valeu a pena. Se hoje falasse assim, Cristiane, é de graça, eu estaria feliz fazendo isso aqui com maior felicidade de graça. E ver que eu estou vendo pessoas que estão me acompanhando. E aproveitando isso, gente, quem não me acompanha nas redes sociais, vamos dar uma moral para a professora, que eu vou começar o meu canal no YouTube, eu vou começar a gravar conteúdos legais para vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou passar para vocês o link, tá bom? Ok. Então, vamos lá? Então, professor, falando assim de perseverança, de buscar o sonho, né? Eu vendo a Francisca estudando no ônibus, eu estava lembrando. Assim, até eu mesma, né? Hoje eu estou com 42 anos e estou na primeira faculdade, mas eu fui criada em uma floresta, naquele meio de mato indígena, assim, que não tinha... e totalmente isolado da sociedade. Então, eu não tive oportunidade de ir para a escola na minha infância. Então, eu cresci para depois começar a estudar. E o meu sonho era fazer faculdade. E aí, hoje, eu moro numa capital linda, maravilhosa, pertinho aqui do mar, Praia do Futuro, e estou fazendo faculdade. Então, é uma coisa muito... Vocês querem me transformar aqui no programa de domingo? É o Domingão. Olha só, a história de... Então, é tipo assim, não é impossível quando a gente quer uma coisa. Porque assim, quando eu morava naquela floresta, lá no meio do mato, porque eu tinha um sonho de aprender a ler. Minha mãe sabia ler, ela foi alfabetizada. Então eu via ela lendo, eu olhava para aquelas letras que eu não entendia nada. Era o meu sonho aprender a ler. Mas era impossível. Né? Mas... e hoje se tornou possível. Então, assim, eu com 42 anos na faculdade, para mim, assim, é uma alegria enorme, é uma realização sem tamanho. Oi, Gilane, olha, eu quero lhe dar os parabéns. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você fala 42 anos, você é jovem. Com a reforma da Previdência, todos nós somos jovens, viu? Vamos trabalhar um tempão, não é, Denis? Deixa eu lhe falar uma coisa. É verdade. Olha, é verdade. Você também me emocionou agora, por exemplo, saber que você veio você falando... Índio, você é aquele indígena, é isso? A gente morava lá no Pará mesmo, naquele local mesmo onde mora aqueles indígenas que viviam no mundo natural mesmo. Assim, eu costumo falar que eu saí da Idade Média para a contemporânea. Olha, que emoção. Eu quero só uma coisa. 42 anos, você é jovem e nunca é tarde para aprender. Não se sinta, nunca é tarde. Não existe isso. Você que está me escutando, nós vamos ter que ser eternos aprendizes, viu?
porque nós vamos viver durante muito tempo, porque a qualidade de vida, ela melhorou, e nós vamos trabalhar. Então, não existe mais esse negócio da idade. E olha, Regiane, se mantenha sempre sorridente, feliz assim, porque você abriu um caminho para sua família, você vai ser o exemplo. Eu tenho certeza que você vai ser uma das primeiras a ter nível superior. E, gente, vai acontecer adversidades. Irá acontecer, Deus livre vocês, mas problemas, às vezes vai ser no âmbito pessoal, que às vezes vai te desmotivar no lado profissional, mas não se tristeza com isso. Vai acontecer às vezes você perder o emprego. Acontece, gente, mas olha só, nem que você faça uma vaquinha pedindo ajuda, não desistam. Porque hoje o que vai fazer a sua vida melhorar, e vai ser o básico para o ser humano, é o nível superior. Eu tenho que ser muito sincera para você. Então, aqui vai ser como fosse o 2º grau. Então, não desistam. Se tiver que vender, ser empreendedora, vai vender suas máscarazinhas. Iremos, a partir da próxima semana eu vou estar conversando com vocês sobre o nosso projeto empreendedor, tá certo? Eu tenho alunos da outra turma que também está vendendo, nós vamos fazer o nosso jornal. Essa semana eu vou mandar para o Denis, para quem eu vou estar passando no grupo para vocês alimentarem, eu vou estar compartilhando. Vai ser aberto para vocês estarem digitando e nós vamos começar a fazer as nossas propagandas, tá certo? Pois, pessoal, uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Chegaram, só para explicar alguns detalhes para eles, tá bom? Boa noite a todos. Firme e forte, próximo encontro, vamos estar motivando. Aqueles colegas que não estão conseguindo, vamos estar puxando eles para eles estarem junto com a gente, tá bom? Conosco, nos nossos encontros. Então, pessoal, Francisca, hoje a homenagem são para todos os alunos, mas especial para você, Francisca. Obrigada, gente. Você está inspirando pessoas no ônibus. Hoje eu olhei as pessoas no ônibus, curiando o que aquela menina estava olhando. Não é? E eu me vi em você. É sério, eu fico até emocionada. Não vou nem falar como eu fico emocionada. E eu me vi em você. Eu me vi a Cristiane, batalhadora, que todo mundo falava assim, olha, você tem futuro, você vai crescer na empresa. E eu tenho certeza que se fosse eu estaria igual aquelas curiosas. Eu estaria olhando você e falando assim, poxa, é possível eu ter um nível superior. É possível estudar também. Se essa menina está estudando, eu também posso. Então, parabéns, viu? Obrigada, professora. Não sei se você lembra, uma vez que tinha acontecido essa mesma coisa comigo, só que eu estava sem internet e eu também estava no ônibus. Eu mandei mensagem para você no privado. Professora, tem como você me mandar o link da aula aí? Você até falou que tinha gravado, porque eu adoro sua aula. E você até falou assim, não tem no portal e tudo mais. Eu não, professora, mas eu quero acompanhar a sua aula. Acho que você deve ter lembrado desse dia que eu lhe preocupei pelo privado. Poxa, eu fico muito feliz mesmo. Inclusive, vou estar colocando essa nossa aula no YouTube, para ficar fácil para aqueles que têm mais dificuldade. Pois, gente, boa noite a todos. Eu quero que os novatos fiquem comigo, tá bom? Tudo de bom. Gente. Boa noite. Boa noite, tchau. Adriana, o João Roberto, rapidinho, só para conversar com vocês, tá bom? Olha só, Adriana... deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar. Os dois estão aqui, não é isso? Vocês já conhecem o nosso AVA? Laís, o David pode ficar também aí. Vocês já conhecem o nosso AVA, sim ou não? Sim. Sim, João Roberto, sim. Conhece, né? Mas o que acontece? O que eu quero explicar a vocês? A Uniaselv, hoje, a média de vocês é 7. Como é que funciona o encontro de vocês? Eu vou tentar compartilhar aqui o encontro de vocês. Ele funciona toda segunda-feira. Nossas aulas, elas irão... Deixa eu só parar aqui a nossa gravação aqui, que isso aqui já vai fugir.